Glória a Deus. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede, os campos já branquejam para a ceifa. Senhor, abençoa as nossas vidas, fala, meu Deus, ao nosso coração, nos edifica, nos ensina, meu Pai, nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos sentar. Glória a Deus. Esses versículos de Jesus são tão profundos. Jesus, em poucas palavras, fala a respeito da sua vida, do porquê da sua existência. Eu estou aqui e o que me satisfaz e o que me alimenta é fazer a vontade do meu Pai que está no céu e realizar a sua obra. Os discípulos pensaram, quando ele disse que ele já tinha uma comida, pensaram que ele já tinha trazido alguma coisa, que ele tivesse um lanche, uma lancheira, algo para comer. Mas ele disse: não, a minha comida, o que enche a minha barriga, o que enche a minha vida, é fazer a vontade do meu Pai, é realizar a obra dele, é isso que me satisfaz. Vocês não costumam dizer, agora nós estamos na época próxima à colheita, que faltam 4 meses para vocês colherem, mas eu estou dizendo uma coisa para vocês: ergam os vossos olhos e vocês vão ver que os campos já estão prontos para a gente começar a colher. E o que Jesus disse aos seus discípulos, obviamente, era algo espiritual. Ele falava de uma outra colheita, ele falava de resultados que não são resultados humanos, coisas que a gente vê com os nossos olhos, mas ele falava sobre a nossa fé e sobre nos alimentarmos da vontade de Deus. E eu acho que esse talvez seja um conflito na nossa vida, o conflito de nós entregarmos a nossa vida a Jesus, de nós passarmos a andar com Deus e a crermos nele, e de repente descobrirmos dentro da obra de Deus que o Senhor tem uma satisfação para nós, Ele tem uma alegria para nós. E quando alguém diz: olha, você vai ter a tua vida em Deus e você vai ser feliz, você não foi feliz até hoje, você vai ser feliz agora com o Senhor. E daí a gente entrega a vida a Jesus, e isso é uma verdade mesmo, absoluta. A nossa alegria está mesmo na presença de Deus. Aí você se converte, vai à igreja, e na nossa cabeça, a nossa alegria será ver Deus satisfazer tudo aquilo que a gente precisa. Essa é a nossa alegria. E aí nos deparamos com a vontade de Deus, e o desejo de Deus, e os planos de Deus para nós. E aqui começa a pororoca do Amaral Neto. Lembra da pororoca do Amaral Neto? Os mais jovens não vão lembrar. Mas o encontro das águas do Rio Negro e dos Solimões. Não é aquela dupla caipira que tem o Rio Negro e os Solimões. Não, mas de um lado o Rio Negro com as suas águas escuras, de outro lado o Rio Solimões com uma água mais marronzada. E é incrível porque quando você via aquela pororoca, as águas que batiam, elas não se misturavam. Eu acho que era isso, não era Rio Negro e Solimões? Essas duas, né? Eu era pequeno quando passava o Amaral Neto, o repórter. Na verdade, a minha avó me contou depois de um certo tempo. Eu não fui testemunho ocular da história. Mas as águas não se misturavam e fazia aquela pororoca, elas se batiam, e era incrível, mas a água não mistura com água, e depois, por um certo tempo, você via de um lado a água escura, do outro mais clara, como se tivesse uma separação, e elas não se misturavam, e depois elas se misturavam. E lá vai a pororoca na vida de cada um de nós, porque de um lado vem a nossa vontade. Entrei na igreja, me entreguei a Jesus, porque lá vai estar a minha satisfação, Deus vai me fazer feliz. Só que do outro lado vem a vontade de Deus, o plano de Deus e o desejo dele, se encontra com o meu. E por um certo tempo andam lado a lado na pororoca sem se misturar.
Eu tenho dificuldade de misturar as minhas coisas, de deixar com que Deus permeie a minha vida com as coisas dele. De talvez deixar de lado a minha vontade, como o próprio João no Evangelho, no capítulo 1, versículo 30, ele diz: importa que eu diminua e que Cristo cresça na minha vida. Mas esse é o segredo da nossa vida, é o segredo da nossa alegria. É quando nós descobrimos aquilo que Jesus disse, que a nossa alegria é fazer a vontade dele. E quando nós fazemos isso, nós descobrimos a verdadeira alegria. Porque quando a gente satisfaz a nossa própria, muitas vezes ela é ligada a coisas muito rasas e pequenas, e que passam, que são transitórias. Mas aquelas que estão baseadas nas verdades de Deus, elas são eternas, elas nunca passam. E nós vamos descobrindo a real satisfação, a ponto de nós vermos, quando Jesus declara em João 15, 7, ele diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, puxa, que bom que isso vai acontecer, quer dizer então que eu vou poder pedir o que eu quiser? Vai. Zé, me explica esse negócio, o que eu preciso fazer então? Me explica direito que eu quero saber essa chave, esse mistério, essa coisa que eu peço o que eu quero e Deus faz o que eu quero. É simples, é quando você está nele e ele em você, e ele coloca em você o querer e ele coloca em você o realizar. É quando você pede aquilo que ele sempre quis que você pedisse, e você acaba pedindo aquilo que ele quer que você peça, e aquilo que você pede sempre foi aquilo que ele quis, e você acaba querendo o que ele quer. Você já não quer mais o que você quer, você quer o que ele quer. Na verdade você acha que é o que você quer, mas você está enganado, não é mais o que você quer, é o que ele sempre quis que você quisesse, e agora você quer o que ele quer. Entendeu? Aí quando fala para você assim, é isso mesmo que você quer, você fala, quer dizer, eu não sei se eu sempre quis isso, mas depois que eu conheci Jesus, eu passei a querer algumas coisas que eu nunca quis. E eu acho que eu estou querendo agora o que Deus quer. Na verdade, eu sempre quis outras coisas. Eu queria outras coisas na minha vida, mas de um tempo para cá, meu coração está mudando. Porque eu estou nele e ele está em mim. A palavra dele está dentro de mim. As coisas dele começam a ter valor para mim. E eu comecei a deixar de lado aquilo que eu quero, mas eu não deixei de querer alguma coisa. Eu continuo querendo algo, mas agora o que eu quero é o que ele quer. E eu peço aquilo que ele quer. Cristo vivendo dentro de mim. Esse é um mistério de Deus, Paulo diz. Cristo em nós. E a minha vontade é moldada pela dele. E eu acabo encontrando a real satisfação, porque se Filipenses 2,13 diz que nós recebemos o querer e o efetuar que vem de Deus, eu só consigo efetuar o que Deus deseja que eu efetue quando eu quero o que ele quer. Um dia eu preguei isso faz um tempo já, que na minha opinião, eu que sou um simples estudante ainda, não sei muito de hebraico e de grego, mas para mim o verbo, para Deus, né, na linguagem, no espiritualês de Deus, o verbo querer e o verbo efetuar são a mesma coisa, porque Deus não passa vontade, não é verdade? Você acha que Deus passa vontade? Ele quer fazer um negócio e não consegue? Deus, o que ele quiser, ele faz. Para ele, quando ele quer, ele realiza. Para nós, nem sempre. Às vezes a gente quer uma coisa que a gente não consegue fazer, porque a nossa vontade é uma e a nossa condição de realização é outra. Mas para Deus não tem diferença entre o que ele quer e o que ele faz, porque o que ele quer, ele faz. E o segredo da minha vida ser satisfeita e de eu querer algo e realizar algo é quando eu não quero mais o que eu quero. É quando eu quero o que Deus quer que eu queira, porque daí eu faço o que Deus quer que eu faça. E sou feliz com o querer de Deus e com o realizar de Deus dentro de mim. Assim, esse conflito que nós vivemos, ele aponta para a nossa alegria ou não. Ou nós seremos pessoas satisfeitas ou não seremos. Abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso número 1. Nós vamos colocar na tela, Tiago 4, 1. E o escritor Tiago pergunta o seguinte: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Me fala. Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Vocês vivem a lutar e fazer guerras e não têm nada, porque não pedem. E pedem e não recebem. Pedis e não recebeis, porque pedem mal, para esbanjar nos vossos prazeres. Infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui no inimigo de Deus.
Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Tiago consegue resumir em 10 versos, em poucas frases, algo tão profundo que a gente tem coisa para pensar o resto da vida. Da onde vêm as nossas guerras, os nossos conflitos, quer sejam com pessoas ou conosco mesmo, se não da nossa própria maneira de ser, da nossa cobiça, se não da nossa própria carne, dos prazeres que militam ou que atuam na nossa vida. Da onde vem o nosso conflito, se não disso? Não estou satisfeito com você ou não estou satisfeito com isso. Por isso, estou contra você ou você contra mim. Ou quando eu mesmo carrego esses conflitos comigo mesmo. Mas geralmente as guerras que acontecem entre os homens e a insatisfação deles é porque não estão sendo satisfeitos na sua vontade. Não têm prazer e satisfação. Não se importando se aquele desejo é correto ou não, simplesmente desejam e querem ser satisfeitos. E ainda diz ele que nós guerreamos, matamos, invejamos para conseguir alguma coisa e não conseguimos, porque estamos do jeito errado. E pedimos, e não pedimos, por isso não temos. E quando pedimos, pedimos errado. Pedimos segundo a nossa vontade, segundo o nosso prazer e não segundo o dele. Por isso Deus não nos dá. Ele responde não, na cara dura. Não vai ter. Porque isso você deseja para o teu coração. É interessante porque poucas vezes a gente prega ou ouve pregações dizendo, Deus te diz não. Se você pedir errado, Deus vai te dizer não. Independente do quanto você ore, independente da campanha que você faça ou da oferta que você dê, se aquele desejo não é um desejo de Deus dentro de você, você está guerreando com uma coisa que, sinto em te informar, não vai acontecer. Deus não vai te atender. Muitas pessoas correm por outros caminhos e buscam atalhos para conseguir ser ou ter o que desejam, mesmo que Deus não queira. E quando conseguem, se tornam felizes e satisfeitos por aquilo, mas quase que invariavelmente ali está a sua destruição, e ali está a sua tristeza futura, porque não ouviram a Deus. Porque aquilo que me satisfaz, disse Jesus, não é aquilo que eu quero, mas é fazer a vontade do meu Pai, é fazer aquilo que Ele quer. Esse é o segredo da tua vida, esse é o segredo da minha vida. Esse é o segredo da nossa alegria. Nós não encontramos um Deus que satisfaz a nossa vontade. Nós encontramos um Deus que nos salva e nos livra e coloca dentro de nós a vontade correta. Nós não encontramos um Deus que vai fazer aquilo que a minha cabeça sempre sonhou. Não, eu encontrei um Deus que me salvou e me livrou e tirou a minha cabeça e colocou em minha mente de Cristo para que eu pense como Ele pensa e para que eu peça aquilo que Ele deseja e para que eu viva aquilo que Ele quer que eu viva. Quando eu consigo ajustar isso na minha vida, eu começo a entender o que é a alegria. E é triste quando eu e você já passamos por isso, nos sentimos abalados, abatidos, entristecidos, porque estamos guerreando com algo. Aliás, pegamos aquela imagem de que Jacó lutou com um anjo para ser abençoado, e aquilo foi algo muito específico, num momento da vida de Jacó, e nem sempre eu posso aplicar a verdade de uma coisa que Deus deu para alguém, para todo mundo. E eu acabo ensinando as pessoas, e eu também aprendi, que eu deveria lutar com Deus. E brigar com Deus em oração até que Ele me abençoasse e segurar o anjo, para que ele não vá embora enquanto não me der o que eu quero. Mas espera, o que Jacó queria era o que Deus queria que ele quisesse. Acho que a maior luta de Jacó não era bem com o anjo, se bem que ela aconteceu. Mas ele teve um conflito com ele mesmo.
porque ele precisava aprender a desejar o que Deus desejava e não aquilo que ele desejava.